Amigos, salve, aqui estamos na área do esporte, trazendo informações do futebol, principalmente com as participações das agremiações do futebol profissional da cidade de Canção nas duas competições, nas duas importantes competições do calendário nacional. O Maringá Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro, um compromisso importante neste sábado em Catalão, na cidade de Catalão, no estado de Goiás, quando vai enfrentar o craque, o líder do Grupo 7, deste apertado, deste estreito Grupo 7, no qual se encontra o Maringá Futebol Clube, que vem de vitória sobre a Inter de Limeira, no estádio regional Willie Davids, magra a vitória, 1-0. Há quem diga, observadores, que mereciam um resultado melhor, mas mereceram um resultado melhor e ter um resultado melhor. Há uma diferença entre essas duas coisas. Não conseguiu fazer os gols que poderia, inclusive, ter lhe dado a condição de integrante do chamado G4. Você sabe, o regulamento da competição determina que as 4 melhores equipes, ao término do turno e do retorno, vão para a sequência da competição, as outras ficam pelo caminho. O Maringá Futebol Clube, que tinha perdido para a Internacional de Limeira, lá no interior de São Paulo, por 1-0, recebeu o time da Terra da Laranja e venceu por 1-0, com isso ficou apenas no 5º lugar. Se fizesse mais 2 golzinhos e criou oportunidades para isso, mas não conseguiu, estaria na 4ª posição. Por quê? Porque tem os mesmos 10 pontos do 15 de Piracicaba, mas o 15 tem um saldo de gols melhor, portanto é o 4º colocado. E o Maringá Futebol Clube está na 5ª posição. Você poderia dizer, é uma boa posição? Não, não é uma boa posição. Boa posição é entre os 4, porque só os 4 permanecem em busca da qualificação para a 3ª divisão nacional. O que o Maringá Futebol Clube precisa fazer, em tese? Devolver o resultado. Não é porque perdeu para o craque no estádio regional Willie Davids, fez aquela partida em que criou sem números de oportunidades, mas acabou perdendo por 0-1 no estádio regional Willie Davids. Precisa então devolver, precisa resgatar esses pontos que perdeu em casa, porque o segredo da classificação neste grupo, nesta chave, é exatamente isso, é você fazer os pontos em casa e quando não os fizer, quando não conseguir isso, buscar de volta, na volta, essa pontuação, porque é turno e retorno. Você joga em casa e joga fora, você joga fora e depois joga em casa, como aconteceu no caso da Inter de Limeira. O tricolor maringaense perdeu na cidade de Limeira por 1-0, mas na volta devolveu o resultado, quer dizer, equilibrou as coisas. Precisa fazer a mesma coisa com o craque, com o time de Goiânia, com o time de Catalão em Goiás. Só que ele perdeu em casa, agora tem que vencer fora. Se isso acontecer, como a diferença na pontuação entre as equipes é muito pequena, o Maringá Futebol Clube pode inserir-se neste chamado G4 e, a partir daí, administrar a sua performance dentro da competição até chegar à rodada final com a qualificação para ser um dos 4 do grupo que segue na competição para o cruzamento, mata-mata, e aí sim inicia-se verdadeiramente a busca pelo acesso para a 3ª divisão. Missão fácil? Claro que não. Não é o grupo, este grupo, pelo que a gente vê no desenho das 64 equipes que participam nas 8 chaves, é o mais apertado. Tanto que o próprio Cascavel, outro representante do Paraná, que está na lanterna, com 6 pontos, mas não jogou a toalha. Tem 6 pontos, se vence nesta rodada, faz 9 e depois entra na luta também. O time do técnico Jorge Castilho deve ter alterações na formação titular. Castilho, como de costume, não revela o time com o qual começa jogando, mas a tendência é de que ele faça alterações. Na partida em que venceu em casa no Willie Davids, na rodada anterior, ele fez mudanças consideráveis. Improvisou o Caio Felipe da lateral direita, onde vinha jogando o Lucas Lopes, manteve o Denoni no setor de meio campo, mas tirou o Romarinho dali, tirou também o Serginho, o Cezinha, não é? Com o Serginho jogando, entrou o Alemão, entrou o Lucas Douglas, enfim, alterações que estão sendo feitas e, por sorte do Castilho, que ele tem dentro do elenco a possibilidade de fazer estas alterações de acordo com a característica de cada jogo. O Luiz Thiago é atacante que não pôde jogar na partida anterior por conta de cartão vermelho, volta ao time, deve voltar ao time titular, enfim, há uma briga ali pela linha de frente, mas, como de costume, a gente não tem a escalação do time maringaense. O que a gente tem é a certeza de que precisa destes 3 pontos fora de casa para entrar na briga verdadeiramente para o chamado G4, que é a posição
de conforto, não há conforto neste grupo, como já dissemos, mas pelo menos manter-se nesta posição até o término do retorno, até porque estamos na reta final, né? Passou o primeiro turno, esta já será a segunda rodada do retorno e depois as partidas, não é, vão ficando cada vez menos, naturalmente, é na ordem natural das coisas. E para a rodada final é preciso que o time maringaense esteja entre os 4 para cumprir o projeto da diretoria, para ficar dentro da expectativa do torcedor. Isto em relação ao tricolor maringaense na 4ª divisão nacional. Partido importante também tem o Grêmio de Esportes de Maringá. Joga fora de casa em União da Vitória, no histórico estádio Antiocho Pereira, contra o Iguaçu. E precisa dos pontos, ou precisa de ponto, por conta de que, no caso do Grêmio de Esportes de Maringá, que está sob nova direção, a Dora Esportes assumiu o comando da equipe, tem todo um projeto sendo desenvolvido, que aos poucos vai sendo apresentado para a imprensa e também para o torcedor, vamos sabendo detalhes, mas o que a gente sabe é que, de princípio, o objetivo é manter a equipe na 2ª divisão. O contrário seria desastroso. Perder esta condição de disputante da 2ª divisão seria desastroso e a mobilização de todos é no sentido de que se mantenha na subelite do futebol estadual para daí, a partir de 2024, ainda na divisão de acesso, começar o desenvolvimento deste projeto que tende a resgatar o time maringaense para a 1ª divisão em 2025. 2024 a gente acha difícil, embora possibilidades matemáticas existam, mas são aquelas possibilidades em que você precisa vencer, o adversário precisa perder mais que um adversário. Então não se pensa nisso, pensa-se em permanecer na 2ª divisão. E do que precisa o Galo Guerreiro para permanecer na 2ª divisão? Ele é o 8º colocado, o antepenúltimo, com uma pontuação acima do Toledo e do Araucária já caiu, né? O Araucária com 0 pontos já está fora. Existe, então, para o rebaixamento, uma vaga que está sendo disputada entre Toledo. O Toledo tem 3 pontos menos que o Grêmio de Esportes de Maringá. Não é? O Grêmio de Esportes de Maringá tem 7, o Toledo tem 3. O Toledo joga contra o PSTC, que é um dos favoritos a se classificar. Joga em casa, é bem verdade, mas se o Toledo perde o jogo para o PSTC, o que está dentro da lógica, sem querer menosprezar a equipe do Oeste, mas aí o Grêmio já estará automaticamente mantido na 2ª divisão, independentemente do resultado que obtenha diante do Iguaçu neste domingo às 15h30. Mesmo que perca para o Iguaçu, ainda assim estará classificado. Estará qualificado, estará garantido, classificado, vírgula, garantido na 2ª divisão, afasta o risco de rebaixamento. Se trouxer um pontinho, melhor ainda, até porque tem esta partida do Grêmio contra o Toledo fora de casa, do Toledo contra o PSTC em casa. Esta é a penúltima rodada. E na rodada final, Grêmio e Toledo vão se enfrentar no estádio Regional Davids, não é? Se houver diferença superior de 3 gols, o Grêmio entrará em campo apenas para cumprir tabela, já com a manutenção garantida na 2ª divisão. No caso de resultados ruins, digamos que o Grêmio de Esportes de Maringá perca por Iguaçu e que o Toledo vença o PSTC. Neste caso, a diferença de pontuação será mínima e aí, então, este jogo vai ser uma verdadeira briga de foice no estádio Regional Davids, porque as duas equipes entrarão em campo com as possibilidades. Um permanece, o outro será rebaixado. Mas, enfim, para o torcedor de Maringá, a expectativa de que até o time que agora está sob comando de Joel Preisler, e é bom que o Joel tenha sido mantido, chegou-se a diretoria, esse conflito nessa fase tumultuada pela qual passou o Grêmio de Esportes de Maringá, um novo treinador até tinha sido apresentado, mas aí com a reorganização da gestão administrativa foi descartado este treinador e permaneceu por méritos o Joel Preisler, que veio para o início do projeto como auxiliar técnico do Catanossi. Com a saída do Catanossi, permanece e está em boas mãos. É um homem que entende do futebol paranaense, principalmente, que foi um grande jogador, inclusive sabe-se que ele passou pelo Grêmio de Esportes de Maringá, cobrador de falta dos melhores que passaram por aqui. Além de ser uma boa criatura, um homem de bom caráter e entendedor do futebol, oxalá, sob comando do Joel Preisler, o Grêmio de Esportes de Maringá atinja o seu objetivo de se manter nas
Série B do Campeonato Paranaense, a divisão de acesso. Era isso, a gratidão pela sua atenção e nós continuamos por aqui catalogando as informações na área do esporte para trazer a você nesse nosso espaço. Abraço a todos.